A paz, irmãos. Vamos estar aqui mais uma vez, dividindo esse fardo, essa jornada, desses dias. O meu desejo é, através dessa palavra, poder compartilhar uma exortação aos irmãos. Hoje é uma palavra de exortação. Talvez você que esteja aí vivendo conflito, e eu diria que esse conflito, em certa medida, é bom, porque talvez o conflito é um chamado a viver uma fé de uma maneira mais integral. Há muitas pessoas que estavam vivendo uma fé artificial e essa fé não vai valer, não está valendo para esses dias. Talvez o conflito seja por esse. Então nós estamos sendo chamados a viver uma fé integral nesse tempo. Há um sentimento muito forte no homem que é o seu sentimento de autonomia. Cada vez mais nós somos estimulados por esta época que nós vivemos a pensar que nós somos autônomos. A pensar que nós somos donos de nós mesmos, que não precisamos responder a ninguém, não precisamos nos submeter a nenhum tipo de autoridade. O grande problema desse pensamento ou desse sentimento é quando nós aplicamos isso à nossa relação com Deus. Uns se acham tão autônomos, né, que até mesmo pensam que não precisam ter uma relação com Deus. Mas mal sabem que todos nós, todo ser humano está numa relação com Deus. Seja numa relação de submissão e obediência, ou seja numa relação de rebeldia, né? Nenhuma pessoa pode entrar na minha casa ou na sua casa sem lhe considerar, a não ser que seja um ladrão. Um ladrão, ele entra na casa sem considerar o dono da casa. Da mesma forma, nenhum homem pode viver nesse mundo criado por Deus sem considerar Deus. A não ser que esse homem seja um rebelde. A não ser que esse homem esteja ali em rebeldia com Deus. Mas eu diria que há um problema ainda mais grave, talvez, quando nós aparentamos uma relação com Deus sem dar a Ele a primazia, a honra e a glória que é devida. Eu comecei a ler a carta de Paulo aos Romanos, nesses últimos dias, e logo de cara duas coisas me chamaram a atenção na carta de Paulo, né? Duas coisas que nos remetem para duas perguntas que nós precisamos fazer. De quem somos? É a primeira pergunta. E uma vez respondida esta pergunta, para que somos? Ou para que estamos aqui? E para isso eu quero ler um texto da carta de Paulo aos Romanos, logo os primeiros versículos, os primeiros 7 versículos, onde Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. E aqui ele diz, de cujo número sois também vós, e ele diz, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estás em Roma, e mais uma vez ele afirma, chamados para serdes santos, graças a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira pergunta que eu faço aqui para refletirmos é de quem somos? De quem eu sou? E de quem você é? Quando uma pessoa se converte, uma mudança radical tem que acontecer na vida desta pessoa. Antes ele vivia sob o lema, eu mando na minha vida, eu sou o Senhor da minha vida, ninguém tem nada a ver com o que eu faço. Ele vivia dessa forma, fazendo tudo que bem lhe parecia. Mas agora,
ele deve viver, uma vez convertido, ele deve viver sob um novo fundamento, sob um novo princípio, que é o princípio de eu não pertenço mais a mim mesmo. Que está aqui, Paulo diz aqui no verso 6, que nós somos chamados para sermos de Jesus. Você e eu fomos chamados para sermos de Jesus. E a coerência do pensamento de Paulo, né, a coerência do pensamento paulino, ele pode ser vista na declaração que ele faz em outra carta, quando ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, na coerência de Paulo, ele tinha isso bem certo, que ele não pertencia a ele mesmo. Ele pertencia a Cristo Jesus. Você pode parar para pensar nas implicações que isso deve trazer para as nossas vidas? Você pode parar um pouco para pensar nessas implicações? O que isso traz para a nossa vida? Eu diria que enquanto isso não é bem definido na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, nós não poderemos ser um cristão verdadeiro. Eu e você não poderemos ser um cristão verdadeiro enquanto isso não for uma realidade na nossa vida. E aqui entra uma grande luta no íntimo de cada um de nós. Essa é a grande luta, é uma luta que eu vivo, uma luta que você vive, que acontece lá no íntimo, lá no profundo do nosso coração. E que luta é essa? Quem é o Senhor da minha vida? Quem é o Senhor da tua vida? A resposta que você dá a esta pergunta, eu digo que não é uma resposta simplesmente retórica, mas uma resposta sincera, profunda, verdadeira, na alma. Quem é o Senhor da sua vida? Deus ou eu mesmo? Quem é o Senhor da minha vida? Deus ou eu mesmo? E se a tua resposta é Deus, eu espero que a tua resposta seja Deus, isso deve te levar para a prática desta verdade. Por isso que eu digo que não é uma resposta retórica, ela é uma resposta da alma, do coração, mas que se revela, né, que se mostra na prática da nossa vida. Como as pessoas saberão que eu sou de Deus? Como é que as pessoas saberão que você é de Deus? E lá no versículo 7 do primeiro capítulo de Romanos, Paulo diz: a todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para ser de santos. Então somos chamados para sermos santos. E santidade, irmãos, é algo que não pode faltar na vida de um cristão, um verdadeiro cristão. Calvino, ele costumava usar uma analogia que dizia mais ou menos o seguinte: assim como a luz e o calor do sol chegam em determinado lugar, assim andam a salvação e a santidade. Onde tem salvação, tem santidade. Não pode faltar santidade na vida de um homem que se declara salvo em Cristo Jesus. Então, mais do que nunca, meus irmãos, o mundo precisa de pessoas que estejam vivendo essa santidade em nossos dias. A santidade real, a santidade verdadeira. Hoje nós temos muitas pessoas dizendo: eu sou de Jesus com os lábios, mas infelizmente negando Jesus com as suas ações. Muitas pessoas estão vivendo desta maneira, dizendo: eu sou de Jesus, cantam louvores, estão na igreja, mas as suas ações não estão demonstrando isso. Então, talvez se você me perguntar o que é santidade, eu te respondo que é uma pergunta extremamente difícil, mas eu posso resumir da seguinte maneira: santidade é o resultado real, visível, de andarmos com Deus através de uma vida de oração e submissão à sua palavra. Então, santidade é o resultado visível e real de andarmos com Deus numa vida de oração e submissão na sua palavra. E aí, para isso, eu uso uma analogia, Analogia, por exemplo, de uma flor que desabrocha. Todos nós gostamos da beleza de uma flor,
gostamos do cheiro, do aroma de uma flor, mas essa flor, para poder revelar sua beleza, revelar o seu cheiro, ela precisa ter suas raízes encravadas na terra e dessa terra extrair ali os nutrientes para que ela possa crescer e desabrochar. A mesma forma é a nossa vida com Deus. Se você quer revelar a sua santidade a este mundo, a santidade de Deus em você neste mundo, obrigatoriamente nós precisamos estar vinculados, enraizados em Deus, para que através desta fé verdadeira nós possamos revelar a beleza da nossa fé e o cheiro da nossa fé. A beleza e o cheiro da nossa fé serão exalados neste mundo de uma maneira, eu diria que até como um resultado, como uma consequência. Se estamos vivendo uma vida realmente de pertencimento a Deus. Pertencemos a Deus, estamos em Deus, vinculados a Deus. Mas eu digo aos irmãos, não tente fazer isso de um modo artificial. E esse é o grande erro de muitos crentes. Estão querendo fazer isso de um modo artificial, querendo demonstrar santidade de um modo superficial. Só pertencendo a Jesus e vivendo em santidade é que isso vai acontecer realmente na nossa vida. E eu te convido, especialmente nesse tempo tão atribulado, especialmente nesse tempo de tantas dificuldades, mais do que nunca, o mundo está precisando de homens e mulheres de Deus que estejam exalando o bom perfume e revelando a beleza de Cristo através das suas vidas, através das suas falas, através do seu testemunho. Eu não sei você, mas eu tenho pedido a Deus que me use mais e mais para que isso aconteça na minha vida. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que Deus esteja usando as nossas vidas para exalar o seu bom perfume, para exalar a sua beleza através de nós. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós suplicamos a Ti, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas limitações, pedindo que o Senhor venha nos usar de uma maneira poderosa, Pai. Estamos vivendo num mundo caótico, num mundo que está temeroso, num mundo que está nervoso, ansioso, e mais do que nunca, Pai, que está precisando da Tua palavra, que está precisando da Tua graça, que está precisando de homens e mulheres de Deus para estar espalhando por este mundo a verdade, a paz, o consolo, a bondade, a misericórdia que vem de Ti, Pai. Senhor, então, em todas as esferas que o Senhor tem nos colocado, seja na nossa vida particular, seja no nosso contato com outras pessoas, seja um contato pessoal ou virtual, Senhor, que as pessoas possam ver a beleza de Cristo, que as pessoas possam ver que nós pertencemos a Cristo, que nós somos do Senhor, que as pessoas possam sentir o cheiro, o aroma suave, o bom perfume de Cristo, através da vida de cada um de nós. Senhor, nos ouça, ainda nas nossas imperfeições, revela a beleza da Tua graça, revela a grandeza da Tua misericórdia e bondade. Nós te pedimos, Pai, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Que você e eu possamos exalar e revelar a beleza de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.